Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Python e nós falaremos sobre leitura e escrita em arquivos, né? Como é que a gente consegue ler arquivos e utilizar os dados desses arquivos dentro da linguagem. Pessoal, antes da gente dar continuidade no vídeo aqui, se inscreve aqui no canal e deixe seu gostei, é uma forma de vocês me incentivarem a continuar produzindo os conteúdos, né? E também uma forma de feedback também para ver se vocês estão gostando ou não. Bom, sem mais delongas, eu já tenho o nosso Visual Studio Code aqui criado, então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um ambiente virtual, né, para a gente não ficar poluindo a nossa máquina de, de bibliotecas, né, que muitas vezes nem são utilizadas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar o nosso Virtual Env. Como é que a gente faz isso? A gente tem duas formas de a gente fazer isso, ou via terminal mesmo, a gente dá um Python 3 "-m venv e o nome do nosso módulo que a gente quer, ou simplesmente a gente vem aqui dar um Shift Command P, né? Um Shift Ctrl P, se eu não me engano, digita Python e vem na opção criar ambiente. Aqui a gente seleciona a opção venv, a gente coloca a nossa versão, né? Eu recomendo vocês sempre colocarem a versão mais atualizada, e ele vai criar um ponto .venv aqui dentro da nossa pasta e já vai ativar. Então, a partir dali, tudo que nós executarmos, ele vai ser dentro do contexto do virtual environment. E aqui, para a gente ativar o nosso terminal, a gente digita source, ponto venv bin activate. Observe que ele já setou aqui no meu caso, né, uma opção que a gente está utilizando o virtual environment do Python, né, para essa aula aqui. Bom, na verdade a gente não vai precisar de uma biblioteca, né, é só mais para a gente isolar esse contexto aqui de execução. E o próximo passo agora vai ser criar um arquivo main.py. Bom, pessoal, como é que a gente faz a leitura e a escrita desses arquivos? A gente consegue utilizar a função open, que é nativa do próprio Python. Através dela, a gente cria um readable, e esse readable, ele basicamente é uma série de bytes ali que a gente consegue interpretar e, enfim, fazer uma série de operações. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar três tipos de arquivo aqui, um texto, um CSV e um JSON, para vocês verem como é que a gente consegue ler esses arquivos. O primeiro deles aqui vai ser arquivo.txt, o segundo deles aqui vai ser arquivo.json e o terceiro deles aqui vai ser um arquivo.csv. O primeiro deles vai ser o arquivo txt, que a gente vai colocar aqui algumas informações, né? Este é a leitura. Vamos colocar esta é a leitura de um arquivo em Python. Linha 2, qualquer coisa que só para a gente ter uma noção. Bom, o primeiro ponto que a gente vai fazer, a gente vai declarar uma variável chamada arquivo e a gente vai utilizar a função open. E aqui, entre parênteses, nós vamos colocar o nome do nosso arquivo, no caso, arquivo.txt. A gente precisa passar mais um parâmetro aqui, pessoal, que é o quê? Que é a permissão, que é a permissão ou o nível de operação que a gente vai executar em cima do arquivo. Então, a gente tem operações de leitura, escrita, enfim. Se a gente vir aqui na função open, ele vai imprimir, né? Ou ele deve nos imprimir uma série de informações sobre esse arquivo. Bom, que por algum motivo ele não tá impresso. Depois a gente vê o porquê que ele não está fazendo isso. E aqui dentro a gente vai colocar, então, né? Aqui dentro a gente vai colocar uma variável conteúdo, por exemplo, e arquivo.read, entre parênteses, o nome arquivo. Na verdade, a gente não precisa passar o arquivo aqui, né? Porque a gente está fazendo a referência. É só isso e só isso basta para a gente. A gente tentar executar aqui. Bom, ele não apresentou erro, isso já é uma coisa muito boa, assim por dizer, né? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai estar dando um print nesse conteúdo, só para ver se ele vai imprimir já. Essa leitura de um arquivo em Python, né? Então ele já leu tudo certinho. Por algum motivo parece que o meu Visual Studio Code não está interpretando
Isso aqui é um código Python, né? Vamos ver se a gente consegue resetar o interpretador aqui. Pessoal, reiniciando aqui, parece que voltou a funcionar, já interpretou a nossa linguagem aqui. E bom, a gente executando aqui, é, ele vai imprimir o nosso arquivo aqui. É muito importante a gente fechar aqui no final, né, a referência do nosso arquivo. Close. Beleza, pessoal. A primeira coisa a gente já fez, que é basicamente ler o conteúdo do nosso arquivo aqui. Uma dica muito importante, pessoal, a gente precisa fazer sempre um try except aqui, porque isso aqui para dar problema é, é um 2. Então a gente sempre coloca um try e dentro do nosso try a gente coloca, e aqui dentro a gente coloca um except, né? Só em forma de uma mensagem, erro ao abrir o arquivo. A gente vai ter um vídeo aqui falando sobre exceções, né? Especificamente falando sobre exceções, mas como não é o caso aqui, então não é necessário. Bom, a gente já abriu um conteúdo aqui, um arquivo de texto aqui, né? Bem normal. E o que acontece? A gente tem duas opções aqui. A gente tem o red e a gente tem o red lines. E a gente vai porque esse cara aqui, ele nos retorna uma lista e através dele a gente consegue inteirar as linhas do conteúdo. Então, com for em conteúdo, print i. Se a gente executar esse cara aqui, ele vai ler linha, linha. Bom, pessoal, vamos copiar esse código aqui agora. E dessa vez a gente vai estar lendo o nosso arquivo CSV. A gente vai estar criando aqui, né? Coluna 1, vamos botar aqui nome. Vamos botar com vírgula, né? Que geralmente é o padrão. Nome, sobrenome e endereço. E aqui embaixo a gente vai colocar Fabiano Gabardo, rua de tal. Aqui vai ser o Joãozinho. Aqui vai ser o sobrenome do Joãozinho. Enfim, vamos botar qualquer coisa. E aqui, rua de tal 2. Bom, a gente já tem o nosso arquivo aqui feito. Eu estou utilizando uma extensão aqui, tá, pessoal? Uma extensão que ele deixa bonitinho assim. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui qual que é o nome da extensão. Vamos ver. É essa extensão aqui, o Rainbow CSV. Para deixar bonitinho assim. É um auxiliador, mas também não é necessário. E agora a gente vai estar trabalhando com esse arquivo aqui. Aqui no nosso main.py, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser abrir um outro try. E aqui, arquivo CSV vai ser open. A gente vai passar o nome do nosso arquivo e a operação que a gente quer fazer. Que no caso aqui somente é de leitura. Pessoal, para a gente trabalhar com arquivo CSV, a gente pode utilizar a biblioteca CSV, que é nativo do próprio Python. Então é só a gente dar um import aqui e utilizar, para poder utilizar. E aqui, conteúdo vai ser igual a csv.reader e a gente vai passar o nosso arquivo CSV. Esse cara que vai nos retornar uma lista. Então, a gente pode vir aqui simplesmente em conteúdo e dar um print no i. Vou comentar esse bloco de código aqui, que não é necessário agora. E aqui dentro eu vou botar um accept. Print, não foi possível abrir o arquivo. Vamos executar. Não foi possível abrir um arquivo, ele deu algum erro. Vamos ver o que aconteceu. Arquivo.csv. csv.reader is not readable. Então esse arquivo aqui, essa referência aqui, a princípio deu que a gente não conseguiu ler. É reader mesmo essa função que a gente utiliza. Vamos ver.
Aqui eu estou utilizando, na verdade, contudo como se fosse uma função, e não é assim, é só simplesmente dar um print. E aqui eu adicionei uma, uma linha de close aqui, tá, pessoal? Aqui eu vou ter que, a gente sempre tem que fechar o arquivo, né? Aqui nós vamos passar o arquivo, beleza. E aqui dentro nós vamos passar o delimiter, que vai ser a nossa aspa também. Vamos ver se a gente consegue ler esse arquivo aqui. Bom, ele não imprimiu. Conteúdo igual a csv.reader, arquivo.csv, está vazio. Então, Ctrl Z aqui. Bom, pessoal, observe o que ele fez aqui. Ele nos imprimiu um array, na verdade, contendo todas as linhas. Como a gente inteirou, ele acabou imprimindo um array de cada linha. E assim a gente vai acessando é, os arquivos. Bom, a gente vai fazer isso aqui agora. Vamos colocar isso aqui dentro de um try. Except, só para a gente manter um. E aqui a gente vai fazer uma melhoria no nosso código, pessoal. Como isso aqui, como esse código aqui, ele precisa ser finalizado, ele obrigatoriamente precisa ser finalizado, a gente utiliza o if. O if, ele basicamente vai criar um contexto de execução dentro do Python isolado e ele vai terminar. Então, ele vai começar e vai terminar. Então, se a gente esquecer de alguma coisa, ele vai matar o que está ali dentro no final da execução. Como é que a gente faz isso? A gente faz o seguinte, a gente coloca o if open, o nome da nossa função, Ctrl X, Ctrl X aqui, as, nome do arquivo. Assim a gente consegue dois pontos, aqui dentro a gente executa toda a nossa operação. Eu não precisaria nem do arquivo close, como a gente já está utilizando o if. Ele vai funcionar da mesma forma, e isso aqui a gente consegue evitar que alguns problemas a mais aconteçam. Pessoal, por último a gente vai fazer leitura do nosso arquivo JSON. A gente vai utilizar do mesmo esquema, né? Só que a gente vai utilizar a biblioteca import JSON, que é uma outra biblioteca que a gente serve especificamente para manipular elementos de JSON. A gente vai seguir o mesmo padrão aqui, with open arquivo.json com uma função com nível de leitura as arquivo JSON, e aqui dentro a gente vai declarar arquivo é igual JSON.load arquivo JSON print arquivo. Vamos ver se esse comando que vai funcionar. Aqui, se eu não me engano, deixa eu ver como é que está escrito. A gente precisa botar, colocar, na verdade, algum conteúdo aqui dentro, né? Vai ser o quê? Dados. E aqui dentro de dados vai ser um array contendo uma lista de pessoas. Então vai ter nome, sobrenome, e aqui vai ter endereço. Rua digital. Vamos salvar esse cara aqui. Se a gente vir aqui e executar novamente. Bom, observe que ele trouxe aqui um dicionário contendo os nossos valores. Então a gente consegue acessar isso aqui, basicamente colocando um get aqui, dados, por exemplo. E observe que ele trouxe já exatamente o elemento que está dentro somente do dados. Bom, pessoal, a gente já viu os três tipos de arquivo aqui. Agora a gente vai tentar explorar um pouquinho mais sobre a escrita desses arquivos. Então a gente vai comentar aqui o nosso Python. A gente vai voltar lá para o nosso arquivo de texto, né? A gente vai mudar a sintaxe aqui. A gente vai mudar a nossa sintaxe aqui. A gente vai colocar o if, né? With open arquivo as arquivo. E aqui dentro os pontos, e aqui dentro a gente coloca, né,
elemento. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui opção de write para nós escrevermos esse arquivo. Então, por exemplo, aqui a gente vai percorrer nossas linhas e aqui a gente vai escrever novas linhas, né? Write arquivo ponto write lines e dentro a gente vai colocar f e dentro a gente vai colocar o nosso conteúdo, né? E o que eu fiz aqui, pessoal? Eu sempre gosto de utilizar a interpolação de string. Eu coloco um F e aspas duplas. Entre aspas duplas aqui eu consigo fazer a interpolação utilizando entre chaves o nome da variável, né? Linha escrita de código. Se a gente executar esse cara aqui, eu vou abrir o arquivo, vamos ver o que deu. Except, a gente vai tirar o nosso try aqui só para a gente conseguir forçar o erro. O que deu aqui dentro do nosso arquivo, arquivo.txt. Ele resetou, né? Ele fez um reset da. Quando a gente utiliza esse write aqui, ele vai tentar criar um arquivo. Então, por isso que ele acabou não imprimindo nada. Mas eu vou colocar o seguinte. Eu vou fazer simplesmente aqui, ó, direto aqui, só para a gente ver. Arquivo.writeLines. Linha 1. Dois. Linha 3. Que ele deu um erro, né? Mas é porque a gente não setou o nível que a gente gostaria aqui. Se a gente executar esse cara novamente. Linha 5, not readable. Remove esse cara aqui. Se a gente ir aqui no nosso arquivo txt, tá ali, tá ali escrito. A gente precisa dar sempre uma quebra de linha aqui também. Ele imprimir também a nossa quebra de linha, né? Para ele fazer sempre a linha. Pessoal, basicamente é assim que a gente utiliza, a gente faz escrita em arquivos. Aqui para os demais arquivos ele vai funcionar basicamente a mesma coisa. A gente vai inserindo linhas, né? Em um formato específico. E eu espero que esse conteúdo ele seja aproveitado por vocês, né? Ele tenha sido útil. Pessoal, o que eu tinha para passar era isso. Eu espero que tenham gostado. Dúvidas ou sugestões podem deixar nos comentários aqui embaixo. E até a próxima aula.